Eleições reveladas, o que a Bíblia diz e muitos cristãos ignoram. Graça e paz, amados irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos vocês neste dia abençoado. Antes de mergulharmos profundamente no tema de hoje, convido você a refletir sobre a palavra de Deus em Provérbios 29, 2. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Este versículo nos mostra como a liderança impacta diretamente nossas vidas e nosso futuro como nação. Hoje vamos explorar eleições reveladas, o que a Bíblia diz e muitos cristãos ignoram. Há verdades que permanecem ocultas aos olhos de muitos e revelações que podem transformar nossa maneira de ver esse processo tão importante. Você vai se surpreender com o que a Bíblia nos ensina sobre nossas responsabilidades como cidadãos do reino de Deus neste mundo. Antes de continuarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, querido espectador. Se você tem sido abençoado pelas mensagens que compartilhamos aqui e deseja continuar recebendo conteúdo inspirador e edificante, inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Ative o sininho para que você não perca nenhuma das nossas publicações e deixe o seu like neste vídeo. Nos comentários fixados, você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Mal posso esperar para ver seu comentário lá. Sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo mensagens de qualidade, impactando vidas e edificando o corpo de Cristo. Que o Senhor fale poderosamente ao seu coração através desta mensagem e que você possa discernir o que está por trás das eleições de uma maneira que ignoram muitos ainda. Fique conosco até o final e se prepare para uma jornada de revelações que podem transformar sua visão. Jesus nos alertou que nos últimos dias haveria divisões entre grupos étnicos e, de fato, hoje vemos conflitos acirrados entre as pessoas. A crença política de um vizinho colide com a do outro, gerando ressentimentos e até divisões dentro da própria igreja. Denominações cristãs estão em conflito umas com as outras, mostrando como os tempos que vivemos são diferentes. A Bíblia nos avisa que tempos difíceis viriam e esses tempos já estão entre nós. Quando olhamos para o cenário global, observamos tensões crescentes entre países e uma instabilidade política cada vez maior. No entanto, apesar de todo o caos, precisamos lembrar que Deus permanece no controle de todas as coisas. Há quem acredite em teorias conspiratórias que afirmam que um grupo secreto manipula as economias para seu próprio benefício. Mesmo que essas teorias sejam reais ou não, devemos considerar que há forças espirituais malignas operando no mundo. Alguns acreditam que os Illuminati, por exemplo, estão por trás de gestos e símbolos que representam essas conspirações. Porém, além dessas teorias, há uma realidade muito mais sombria e espiritual. Vou te mostrar, à luz da Bíblia, que o poder que governa o mundo é mais perverso do que qualquer teoria. Apesar disso, não devemos temer, pois Cristo é infinitamente superior a essas forças malignas, como John Piper nos lembra. Em Efésios 2:2, lemos sobre o príncipe das potestades do ar, uma referência ao espírito que opera nos filhos da desobediência. Algumas traduções chamam esse ser de governante do reino do ar, que indica o poder de Satanás sobre o sistema mundano. John MacArthur explica que o termo mundo aqui não se refere à criação física, mas aos valores e práticas que seguem a liderança de Satanás, o príncipe do poder do ar. Ao comparar o mundo atual com os princípios da Bíblia, vemos uma rejeição clara das leis de Deus. O casamento, por exemplo, é redefinido e o que antes era condenado como imoralidade sexual agora é amplamente aceito.
A normalização da promiscuidade e da perversão sexual está cada vez mais presente, com conteúdos impróprios se tornando populares. Entretanto, por trás desses sistemas e valores mundanos não estão apenas grupos influentes, mas o próprio diabo. Recentemente, Tucker Carlson afirmou que há uma batalha espiritual em andamento, e muitos cristãos ao redor do mundo podem sentir isso. A divisão, a ilegalidade e o colapso da sociedade são evidentes para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Alguns acreditam que a enganação é a principal causa dessa divisão, enquanto outros veem a decadência moral no Ocidente como um sinal do julgamento divino. Jesus, ao falar sobre os últimos dias no Sermão do Monte das Oliveiras, alertou para que não fôssemos enganados. A enganação foi o primeiro sinal que ele mencionou sobre o colapso social nos tempos finais. Ele também afirmou que nação se levantará contra nação, e reino contra reino, juntamente com fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. Esses sinais estão se cumprindo diante de nossos olhos. No grego, a palavra nação é etnos, que se refere a um grupo de pessoas, tribo ou grupo étnico. Jesus nos advertiu que esses grupos se levantariam uns contra os outros, o que podemos ver claramente hoje. As divisões entre as pessoas são intensas, desde vizinhos com crenças políticas diferentes até crentes de denominações distintas, como batistas e reformados. A Bíblia nos alerta que tempos perigosos chegariam e esses tempos parecem ter começado. O termo perigoso nas Escrituras significa cheio de riscos e desafios. Hoje observamos um cenário global tenso, com conflitos entre nações e instabilidade política. Mesmo em meio a esses tempos difíceis, precisamos lembrar que Deus continua soberano e no controle de todas as coisas. Há quem acredite em teorias de conspiração que falam de sociedades secretas que manipulam eventos mundiais, mas existe uma força ainda mais maligna por trás de tudo. A Bíblia nos ensina que Satanás exerce poder sobre o mundo, mas ele não é onipotente. Como John Piper afirma, embora Satanás tenha uma certa autoridade, ele está muito abaixo de Cristo, que é infinitamente superior e tem controle sobre todas as coisas. Em Efésios 2:2, Satanás é chamado de príncipe do poder do ar, indicando que ele e seus demônios influenciam os sistemas do mundo e aqueles que não seguem a Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, nos alerta sobre as forças espirituais malignas que atuam nos lugares celestiais. Satanás é o símbolo da morte espiritual e da rebelião contra Deus, mas aqueles que são filhos de Deus foram selados pelo Espírito Santo. A Bíblia também nos adverte que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e somos chamados a viver separados dos valores mundanos regidos pelo inimigo. John MacArthur explica que o mundo em Efésios não se refere à criação física, mas aos sistemas de valores que seguem a liderança de Satanás. O espírito da época reflete uma rejeição clara das leis de Deus. Por exemplo, o casamento entre um homem e uma mulher, como ensinado na Bíblia, é amplamente desafiado, e a imoralidade sexual, que a Bíblia condena, é cada vez mais aceita e celebrada na sociedade atual. Plataformas de conteúdo impróprio estão entre os sites mais visitados globalmente, e a promiscuidade está se tornando comum. No entanto, por trás de tudo isso, não está apenas um grupo influente, mas o próprio diabo. A estratégia de Satanás é dessensibilizar as pessoas ao pecado, tornando-o algo comum e aceitável. Quanto mais expostos estamos ao pecado, mais tendemos a considerá-lo normal, o que é perigoso. Satanás utiliza a música, filmes, redes sociais e até conversas cotidianas para nos bombardear com violência, vulgaridade e imoralidade. Quando somos expostos constantemente a esses comportamentos, começamos a aceitá-los como parte da vida. Mas nunca devemos esquecer que o objetivo do diabo é controlar nossa mente.
fazendo-nos valorizar o prazer acima de Deus e o orgulho acima da humildade. Satanás quer manter as pessoas presas ao pecado para não perceberem a bondade de Deus. Contudo, não devemos temer, pois embora ele tenha liberdade de agir por um tempo, Deus é soberano e está no controle. O destino de Satanás já está selado, como afirma Apocalipse 20:10, que um dia ele será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado eternamente. Nesse dia, Cristo reinará para sempre, e os que crerem nele estarão ao seu lado. Portanto, rejeite as artimanhas do Deus deste mundo. Não aceite o que o mundo aprova, nem abrace os valores distorcidos que ele acolhe. Aceite apenas a palavra de Deus e reconheça somente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pois ele é o único e verdadeiro Rei que possui as chaves da vida e da morte em suas mãos. Não há outro caminho para a salvação além de Cristo. No livro de Juízes 21:25, vemos que naqueles dias Israel não tinha rei e cada pessoa fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse período foi marcado por práticas terríveis, como o sacrifício de crianças e a adoração a deuses pagãos. As mulheres eram tratadas como objetos, e um exemplo sombrio disso está no relato de Juízes 20, envolvendo uma concubina. Para quem não sabe, uma concubina era uma mulher que vivia com um homem, mas com uma posição inferior ao de esposa. Nesse relato, a concubina viajava com um levita e durante a jornada pararam em uma cidade para descansar. Naquela noite, homens da cidade tomaram a concubina à força, o que acabou levando à sua morte. Essa história reflete a decadência moral e a maldade que prevaleciam em Israel. A sociedade daquele tempo vivia em completa ausência de leis, apesar de as leis de Deus estarem disponíveis. Cada pessoa agia conforme seus próprios critérios. Hoje, vivemos em tempos semelhantes, onde o pecado está presente em todos os lugares e é facilmente acessível. Com um clique você pode acessar conteúdos impróprios ou assistir a notícias de ódio e violência. O pecado se tornou normalizado. Embora talvez não estejamos tão imersos no pecado quanto o povo da época dos juízes, ainda vivemos em tempos de desordem. A iniquidade, que significa rebelião consciente contra as leis de Deus, está em todos os lugares. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre isso. As leis de Deus, muitas vezes vistas como opressivas, na verdade, foram dadas para nos proteger e nos guiar para uma vida plena. Quando Deus diz não adulterarás, é para o nosso próprio bem. O adultério destrói não apenas o casamento, mas também afeta outras relações ao redor. Deus nos ensina a amar ao próximo, guiando-nos para construir relações saudáveis. Porém, muitos veem essas regras como limitadoras. Estamos vivendo tempos onde essas leis são ignoradas, e isso é o que a Bíblia chama de iniquidade. Um exemplo precoce de iniquidade pode ser visto no livro de Juízes. Agora surge a pergunta: como o cristão pode manter o fervor espiritual em uma sociedade tão corrompida? Mateus 24:12 nos dá uma resposta. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Embora esse versículo destaque o problema, também revela a solução. Para combater a iniquidade, devemos manter nosso amor por Deus aquecido. O amor mencionado em Mateus 24:12 não é um amor comum. As pessoas que vivem sem lei também amam, seja seus cônjuges, filhos ou até suas práticas erradas. O amor de que fala o versículo é o amor por Deus. Quanto mais cultivamos esse amor, mais nos afastamos da escuridão e nos aproximamos da luz que vem do Senhor. Imagine-se em uma casa completamente escura, sem a luz da lua, estrelas ou postes de rua. Se você acender uma luz, a escuridão não poderá invadi-la. Pelo contrário, quanto mais luz, menos espaço para a escuridão. O amor por Deus é essa luz que afasta o desejo pela iniquidade. Então, como manter a chama do amor por Deus acesa em tempos tão ímpios? Devemos passar tempo com Ele, permitindo que seu amor nos transforme. Isso nos leva a uma pergunta:
Você tem passado tempo com Deus? Ouvir a palavra sendo ensinada é um ótimo começo, mas não pode parar aí. Você tem buscado a Deus em oração? Tem lido a Bíblia regularmente e se reunido com outros cristãos para que o Espírito Santo trabalhe em sua vida? Se a resposta for não, seu coração corre o risco de esfriar. A presença de Deus deve estar sempre ativa em nossas vidas. Recentemente ouvi um pastor dizer algo que chamou minha atenção. Ele estava preocupado com a quantidade de falsos ensinamentos e profetas que têm encontrado espaço na internet. Cristãos vulneráveis escutam essas pessoas como se tudo o que dizem viesse de Deus. É essencial analisar tudo à luz da Bíblia e garantir que esteja de acordo com seus ensinamentos. As profecias bíblicas já nos alertaram sobre o grande afastamento da fé antes do arrebatamento e que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Como cristãos, nossa caminhada envolve não apenas reconhecer a enganação, mas também desmascará-la, especialmente nos últimos dias. Vivemos em um mundo cheio de mensagens falsas e atraentes. Por isso, a Bíblia é nossa ferramenta para discernir o verdadeiro do enganoso. Vou apresentar 4 ilustrações sobre como a enganação opera e por que muitos caem nela. A primeira é o disfarce do camaleão. Pense em um camaleão que se mistura com o ambiente, escondendo sua verdadeira identidade. Assim, falsos cristãos e falsos mestres agem, parecendo autênticos, mas estão longe de Cristo. Jesus nos advertiu que falsos profetas surgiriam para enganar, se possível, até os escolhidos. A segunda ilustração é a miragem de ilusões brilhantes. Imagine um viajante cruzando o deserto sedento, avistando um oásis ao longe. Ao se aproximar, descobre que era apenas uma miragem. Da mesma forma, falsos ensinamentos podem parecer promissores, mas acabam deixando as pessoas espiritualmente sedentas. A verdadeira satisfação só é encontrada nas águas vivas dos ensinamentos de Cristo. A terceira ilustração é o quebra-cabeça das meias-verdades. Pense em um quebra-cabeça incompleto que de longe parece inteiro. Quando você se aproxima, percebe as lacunas. A enganação muitas vezes envolve meias-verdades que criam uma narrativa convincente. Jesus nos adverte a não seguir aqueles que em seu nome tentam nos enganar. Assim como um quebra-cabeça precisa de todas as peças, nós precisamos do conselho completo da palavra de Deus. A quarta e última ilustração é a estrela guia. Antes da tecnologia, marinheiros navegavam usando a estrela do norte para se orientar. Da mesma forma, a palavra de Deus é nossa guia inabalável em meio à confusão. O Salmo 119, 105 nos lembra que a palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. A verdade de Deus permanece firme e nos oferece direção em um mundo cheio de enganos. Vivemos dias desafiadores, mas não precisamos ser derrotados pela enganação. Devemos ser vigilantes como detetives, investigando cada detalhe e testando todo espírito à luz da palavra de Deus. Com discernimento, oração e fé, podemos expor a verdade. Que possamos ser firmes na verdade, protegidos contra as enganações que tentam nos desviar da fé. O apóstolo Paulo nos instrui em Efésios 6,14 a estarmos cingidos com o cinto da verdade, que possamos nos revestir da verdade de Deus, permanecendo vigilantes. Minha oração é que todos nós nos tornemos crentes atentos, desmascarando a enganação com discernimento, guiados pela palavra e pelo Espírito Santo. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva. Não se esqueça de conferir os comentários fixados, onde você encontrará o link para participar do nosso grupo de oração. Nesse espaço, você poderá se envolver nas campanhas de fé e compartilhar seus testemunhos com outros irmãos. O grupo foi criado para fortalecer você e sua família espiritualmente, unindo-nos em oração. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e daqueles ao seu redor. Lembre-se de que participar de um grupo de oração é uma maneira poderosa de ampliar sua fé. Estar cercado por pessoas que acreditam no poder transformador de Deus faz toda a diferença. Cada testemunho compartilhado pode trazer inspiração e encorajamento, e cada oração feita em unidade
tem um impacto significativo no mundo espiritual. Mantenha-se conectado e continue firme nessa jornada de fé. Até o próximo vídeo! Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre presentes em sua vida e na de sua família. Que Deus os guie e fortaleça em cada passo dessa caminhada espiritual.